Quero agradecer pelo convite à AMB. Acho extremamente importante que possamos ter um congresso como esse e que nós, especialistas, possamos passar para vocês algumas informações sobre os temas das nossas especialidades. Vamos lá. Essa é a minha declaração de conflitos de interesses. Na verdade, todo médico é obrigado a fazer essa declaração de conflitos de interesses. É extremamente importante para que vocês saibam a quem eu possa estar atendendo de acordo com o que eu venha falar aqui. De repente, eu posso colocar algumas questões aqui que são muito mais dos meus interesses pessoais do que interesses do que você quer ouvir ou que você quer saber. Nenhuma dessas 15 funções aqui eu ganho nenhum dinheiro, são todos trabalhos voluntários, eu não ganho nenhum real por isso. E nessa última função aqui, CEO do Privilégio Concierge, é um serviço que nós temos aqui no Hotel Sheraton, que é um serviço que fica entre a casa e o hospital, e entre o hospital e a casa. Traduzindo para vocês é o seguinte: qualquer pessoa de qualquer quadro psiquiátrico, qualquer quadro médico em geral, que venha para São Paulo e que precisa hospedar em algum local, que precisa de cuidados durante 24 horas por dia, interna conosco aqui e nós cuidamos. É esse o papel da hotelaria assistida, que é cuidar das pessoas, como, por exemplo, tem um grupo de mulheres que vem da Rússia para poder ganhar menino aqui em São Paulo, e depois conseguir ter passaporte. Aí vem, fica internado, entre aspas, porque não é serviço médico, mas serviço social, internado conosco, cuidando conosco, nós damos cuidados 24 horas. Eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma indústria de equipamentos, nenhuma indústria de medicamentos, nenhuma indústria do álcool, nem do fumo, nem nenhuma indústria da maconha. Eu não tenho nem mesmo ações com essas indústrias. Nós vamos falar então para vocês sobre depressão. Depressão é a doença mais prevalente que nós temos na psiquiatria. Antes da pandemia, nós poderíamos dizer para vocês que nós tínhamos de 20% a 25% da população que teve, que tinha ou que viria a ter um quadro depressivo. Isso mudou após a pandemia com certeza absoluta. Porque antes da pandemia, nós tínhamos os Estados Unidos como campeão mundial de transtornos depressivos. O Brasil era vice-campeão mundial. Os Estados Unidos tinha 5,9% da população e o Brasil 5,8% da população. Pós-pandemia, nós já tivemos pesquisa mostrando que isso mudou e mudou assustadoramente. O que é que nós podemos falar em relação à depressão? Ela pode aparecer para você de formas muito diferentes, completamente diferentes. Pode aparecer para você apenas como uma dor. Ela pode aparecer para você como um distúrbio gastrointestinal. Uma dor que você não responde a tratamento, que você buscou várias ajudas e que não conseguiu resposta. E aí você vai investigar e vai descobrir que a pessoa tem um quadro depressivo pela sintomatologia que ela se apresenta. Hoje, pós-pandemia, nós temos uma pesquisa que foi feita no final do ano passado e apresentada este ano, chamada Vigitel. Nessa pesquisa, pulou-se de 5,8% da população brasileira com sintomas depressivos para 11,3% da população brasileira com sintomas depressivos. Praticamente, dobrou o número de pessoas com depressão. Bom, esse número de 264 milhões de pessoas com depressão, ele aumentou, então, no pós-pandemia. Essa pesquisa, ela mostra o que nós temos na realidade. A pesquisa que eu falei, a Vigitel, que nós temos 2 mulheres para cada homem com sintomas depressivos, com depressão. Então, antes da menopausa. Márcio Bernick, por favor, sente-se à mesa. Márcio Bernick é médico psiquiatra, professor da USP, é um dos grandes nomes sobre
transtorno de ansiedades. Está aqui para falar para vocês em seguida sobre transtorno de ansiedade. Nós temos 2 mulheres para cada um homem antes do período de menopausa. Pós-menopausa pula para 3 a 4 mulheres para cada um homem com sintomas de depressão. Então, as mulheres são mais privilegiadas com quadros depressivos. Quais são os sintomas de depressão? Lembrando que nós estamos falando para clínicos, nós não estamos falando para especialistas, e é importante que vocês coloquem isso dentro da clínica diária. Sintomas mais comuns: sentir-se triste a maior parte do dia, perder o interesse em atividades rotineiras, perder ou aumentar o apetite, perda ou ganho de peso, insônia. Veja a diferença, hein? Perda de peso ou ganho de peso. Então pode ser os dois. Pode ter insônia ou pode ter também hipersonia, que é aumento da quantidade de sono. Olha o quanto que é importante trabalhar essa visão, até porque quando você for escolher o antidepressivo, vai ser importante se o antidepressivo atua dando sono ou se é um antidepressivo que tira o sono. Se você for usar, por exemplo, uma bupropiona, ela tira o sono. Se você for usar uma mirtazapina, ela dá mais sono. E você pode escolher um escitalopram que não influencia muito dentro do sono. Então, esses são sintomas importantes que vão dar para você um direcionamento na hora do tratamento. Sentir-se cansado e fraco o tempo todo, sentir-se inútil, culpado, sem esperança, sentir-se irritado, sentir dificuldade de se concentrar, sentir dificuldade de se lembrar das coisas de tomar decisões ou de tomar decisões, e ter pensamentos frequentes de morte e suicídio. Lembrando sempre que, quando a pessoa está com essa sintomatologia, uma coisa que você deve orientar é: não tome decisões. Aguarde 30 dias, espera o medicamento fazer efeito, para depois você tomar qualquer decisão, porque você vai tomar uma decisão agora e vai ter que voltar atrás depois. Isso é importantíssimo. Os antidepressivos podem levar efetivamente de 2 a 4 semanas, fala-se em menos tempo para poder ter ação antidepressiva, mas vamos falar garantido de 2 a 4 semanas, podendo levar de 8 até 12 semanas para poder ter resposta adequada. Portanto, precisamos ter um cuidado muito grande durante todo esse período. Quando ali fala embaixo de suicídio, nós temos que lembrar que quando você entra com um antidepressivo, o paciente pega vigor físico e pode cometer mais suicídio no início do tratamento do que ele estava com ideia antes e não cometeu, mas pode vir a cometer quando você inicia. Por quê? Porque você vai dar vigor físico, você vai mexer na motricidade dele, mas o pensamento ainda não saiu da ideia de suicídio. Então precisa de uma vigilância muito intensa ali, uma vigilância que é bastante importante. Então, se uma pessoa chegar para você e falar que está com ganho de peso, queda de cabelo, com a pele modificada, com mãos, com suor nas mãos, um cansaço, um desânimo, uma falta de forças, você vai então fazer um diagnóstico de quê? Quem acertar, eu vou dar uma inscrição para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Salvador, de 18 a 21 de outubro. De quê? Fala alto que eu não estou ouvindo. Não, é hipotireoidismo. Então aqui começa para vocês perceberem que eu não falei nenhum sintoma psíquico. Nenhum. Eu só falei sintomas físicos. Aí a diferença para vocês, enquanto clínicos, de ficar atento, de nem sempre achar que é só hipotireoidismo, o resultado vem normal e você fala, então não tem nada. Não, tenho depressão, que era depressão. Ou o psiquiatra está descuidado na sintomatologia, achar que era depressão e, na verdade, era hipotireoidismo. Se ligam? Isso é um exemplo muito comum e que nós temos, assim, o Berndic tem outros exemplos no transtorno de ansiedade que pode ser um hipertireoidismo, por exemplo, pode ser o contrário. Bom, nós temos, então, uma heterogeneidade na clínica da depressão, que tem que nos despertar e despertar bastante em cima disso. Nós temos, vamos citar aqui rapidamente alguma coisa
do DSM-5, porque o CID-11 ainda não está oficialmente no Brasil, né? Ele já está oficializado no mundo, mas nem existe o CID-11 em português. Então, é preciso que o CID-11 seja oficializado para usarmos. Mas aqui no DSM-5 eu quero citar apenas alguns casos aqui, para alguns transtornos depressivos que são importantes para vocês terem na cabeça. Transtorno disruptivo de desregulação do humor, que é um humor persistentemente irritável, frequente crise de raiva, que manifesta verbalmente ou no comportamento, que são desproporcionais aos acontecimentos e desenvolvimento da criança e do adolescente, iniciada após os 6 anos de idade. Eu quis citar isso aqui para mostrar para vocês que depressão não escolhe. Pode ser beber, pode ser criança, pode ser adolescente, adulto jovem ou idoso. Qualquer pessoa pode ter um quadro de depressão. Então eu quis citar esse exemplo do DSM-5 para mostrar que, por exemplo, esse é um diagnóstico que nós vamos fazer. Olha a faixa etária que nós estamos falando, 6 anos de idade. A 7ª causa de morte em pessoas com menos de 14 anos de idade é suicídio. Olha o quão grave que nós estamos falando. Então, suicídio hoje é algo que nós precisamos ensinar vocês a não terem medo de enfrentar, de diagnosticar, tomar cuidado quando o paciente fala de ideação suicida. Isso é importante. Suicídio é uma emergência médica e é indicativo de internação. Tem 2 causas em psiquiatria que levam à internação. Quando você atenta contra a sua própria vida ou quando você atenta com a vida dos outros. Tem uma 3ª causa que nós colocamos, que é quando você coloca em risco o seu patrimônio. Então, o cara é médico, faz um quadro de bipolaridade, está fazendo um monte de besteira, ele está colocando em risco o patrimônio dele, o nome dele. Então, é um indicativo de uma internação psiquiátrica. Mas essas são as 3 causas indicativas de internação psiquiátrica. Ah, mas é anorexia, está colocando em risco a própria vida. Todas as outras variações, elas estão dentro deste contexto. Eu estou falando rapidinho, porque só está faltando 7 minutos. Aqui, transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substâncias, transtorno depressivo devido a outras condições médicas em geral. Isso aqui é bastante importante para vocês e devem ficar muito atentos. E aí, aprende a fazer uma diferença entre o que é delirium e o que é delírio. Por quê? O que é delirium é porque esse último quadro aqui é um transtorno depressivo que vem em função, por exemplo, de uma encefalopatia hepática. Então, é um delirium. E isso aí tem um quadro orgânico de base, mas vai precisar tratar o quadro orgânico de base para que desapareça o quadro depressivo. Se não desaparecer, aí você tem que tratar também o quadro depressivo. Por quê? Porque pode ter funcionado como fenótipo e como uma ação fenotípica. Então, desencadeou um quadro depressivo que a pessoa tinha uma tendência já de ter. Então, mas só tirar o quadro clínico vai resolver? Não, porque desencadeou um quadro depressivo, é preciso tratar agora a depressão que essa pessoa passou a apresentar. O diagnóstico diferencial, nós temos que realizar com várias condições que nós temos da vida, do dia a dia de cada um, com perdas, adversidades, luto, etc. E condições médicas gerais e até de medicações que elas são capazes de gerar sintomas compatíveis com a depressão. Então, fique bastante atento, que eu já tive vários casos de pacientes que foi necessário trocar uma medicação clínica que estava usando, porque aquela medicação era indutora de quadros depressivos. Corticoide, por exemplo, alguns antihipertensivos. Nós temos vários grupos de medicamentos que podem levar a isso. Vocês não têm ideia o que é falar aqui na frente, vendo assim, 5, 27, 26, 25, 24. Vai acabando o tempo.
Nós temos causas neurológicas, como demência, encefalite, epilepsias, esclerose múltipla, doença cerebrovascular, neoplasias, endocrinológicas, como hipo ou hipertireoidismo, diabetes, deficiências vitamínicas, hipo ou hiperparatireoidismo, doença de Addison, síndrome de Cushing, e aí vai. Doenças reumatológicas, vasculites, artrites, hematológicas, anemias, linfomas, oncológicas, síndrome paraneoplásica, por exemplo, tumor de cabeça de pâncreas, dá um quadro depressivo brutal, gravíssimo. Temos que estar atentos para fazer os dois diagnósticos. Eu já tive caso de um paciente, por exemplo, que tinha um meningioma e ele estava tratando de depressão com fluoxetina há mais de 8 meses, psicoterapia há 1 ano, com psicólogo, e quando chegou até a mim, ele estava com as mãos machucadas, um padre. E eu falei, mas o que foi isso, padre? Machucou a mão agora, está sangrando. Eu vim andando aqui e caí. Mas onde? Na calçada. Eu falei, mas não tem degrau, padre? Porque de vez em quando falha. Minha perna falha. Eu falei, é? Esqueci a psiquiatria, fui para o exame neurológico, tinha um meningioma. Foi operado, voltou, ficou bem, mas precisou proceder ao tratamento da depressão depois, porque desencadeou dele um quadro depressivo. Então, tem que estar atento a tudo isso para a gente fazer bons diagnósticos. Causas hepatológicas, infectológicas, cardiológicas, respiratórias, todas são causas que vocês precisam estar atentos. Quem quiser o meu slide, é só pedir para a organização, que eu deixei disponível aí para quem quiser. Anota também aí o meu nome, Antônio Geraldo, @Antônio Geraldo é meu Instagram, é só pedir que eu mando para quem quiser essa aula aí, tá? Aspectos psicológicos, sociais e eventos de vida são bastante importantes que você esteja atento a todos eles, porque vai fazer um diferencial na história clínica. A história familiar é extremamente importante também para fazer um diferencial na história clínica. Aqui nós temos muita comorbidade psiquiátrica, aqui, com transtorno de ansiedade, em cerca de 30,6% dos indivíduos com depressão. Bernick é show nessa área, ele sabe disso, o quanto que nós temos, comorbidade de transtorno de ansiedade com depressão. Transtorno por uso de substâncias, índice alto também. Aí vem 45% dos pacientes com transtorno por uso de substâncias, então por nicotina, por uso de álcool e por uso de drogas. 35,7% transtorno de personalidade borderline. Eu não gosto muito de atender transtorno de personalidade borderline, não, mas é um fato, isso está muito presente nos quadros de depressão. E 18,4% para transtorno de personalidade esquizotímica. Bom, o sucesso do tratamento vai depender do diagnóstico correto e conhecimento da vida do paciente. Isso vai ser muito importante para que você possa depois fazer toda a sua sequência, o seu projeto de tratamento, o seu plano de tratamento. Aqui nós temos alguns marcos históricos do tratamento aqui de depressão, desde o século XIX, 1930, 1940, aqui eu quero frisar que em 1930 e 40 nós tivemos os 2 melhores tratamentos, os que eu mais gosto e que eu mais confio até hoje dentro da psiquiatria, que é a eletroconvulsoterapia, que é o melhor resultado que você pode ter, é o melhor tratamento que você pode ter. Isso é feito sob anestesia, em ambiente hospitalar, com todos os cuidados. Faria na minha filha de 22 anos, grávida, sem nenhum medo de fazer, faria em mim mesmo, e nós psiquiatras, os 3 aqui são psiquiatras, não temos nenhum problema de fazer a indicação de eletroconvulsoterapia, porque tem os melhores resultados. Claro que você só deixa isso para o último caso, quando nenhum dos tratamentos anteriores que você deve fazer teve efeito. Se não teve realmente nenhum efeito, aí a gente parte para a eletroconvulsoterapia, que é extremamente importante. E o carbonato de lítio, que é uma medicação que nunca teve patente, foi descoberto o lítio, uma substância química da natureza, está na coluna 1A, lítio, sódio, potássio, césio, rubízio e frâncio. Ele foi descoberto por um brasileiro, esse elemento químico, José Bonifácio, e que depois foram descobertos por esses australianos que trabalharam muito em cima
do lítio para usar para transtorno de humor bipolar como estabilizador de humor e que também tem ação antidepressiva. Esse é o único verdadeiro estabilizador de humor. Depois veio a quetiapina, que ensaia a querer ser, mas não me convenceu até hoje. Já convenceu vocês dois? Para mim, estabilizador de humor é só o lítio e funciona muitíssimo bem e as pessoas têm muito medo de usar. Agora, ultimamente, nós temos propostas. No século XX, teve essa coisa de Freud, mas isso aí é secular, já passou. Hoje a gente trabalha com terapia cognitiva, que é importante, terapia interpessoal. E agora, deixa eu passar mais um slide aqui, que acabou meu tempo ali, mas passar aqui para vocês. Em 2000, nós tivemos, aliás, em 80, nós tivemos aqui a entrada dos aprovação para o uso de diversos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é os IRSS, como zimelidina, fluvoxamina, citalopram, e também do antidepressivo bupropiona, que para depressão é bom para alguns tipos de depressão, não é para depressão ansiosa, por exemplo, o Bernick não vai indicar, vai, bupropiona. E, ultimamente, nós temos agora chegando algumas novas propostas de tratamento e que vamos ver no que vai dar. Mas a gente tem aqui um período agora da psiquiatria intervencionista e que nós vamos ter aí a ketamina, esketamina e outros produtos novos que estão chegando com alguma promessa. Eu não gosto de ser o primeiro, mas também não gosto de ser o último a usar. Mas gosto de estudar bastante para ter tranquilidade para usar para os pacientes. Meu tempo acabou, eu queria falar mais para vocês, vou passar aqui rapidamente para ver se tem mais alguma questão. Bom, em relação ao tratamento, cuide bem do paciente no sentido de ver nas queixas deles o que você vai fazer para escolher o antidepressivo. Então, você tem um paciente que tem insônia, então você vai usar uma medicação tipo mirtazapina, porque dá bastante sono. O problema é que engorda muito. Então, mulheres de 22, 23, 25 anos vão querer te matar depois que ganhar 8 quilos. Então, então já não vai dar, vou ter que escolher um outro. E aí você vai usando, né? Você vai pegando dos efeitos colaterais para usar, inclusive, como efeito benéfico para o paciente. O cara tem ejaculação precoce, o cara encosta da mulher, já está ejaculando. Legal, vou usar então no cara uma paroxetina, que aí dá uma segurada nessa ejaculação precoce, ou um tricíclico. Então, você vai trabalhando muito com isso. Você aproveita de efeitos colaterais para trazer algum benefício. Esse aqui parece que é insinuar que emagrece. Legal, para aquele que quer emagrecer. Essa aqui dá insônia. Que bom, essa pessoa que está com sonolência excessiva, vai ser legal usar para poder tirar essa insônia dele. Então, use desses artifícios, né? É uma depressão com ansiedade. Mas quais foram os antidepressivos que o Bernick falou ali que vai ser legal para ansiedade? Então, depressão com ansiedade, eu vou usar nesse cara, eu vou usar isso aqui. E vai trabalhando em cima disso para poder buscar os melhores resultados. Gente, essa aula não dá para dar em 20 minutos, vocês estão vendo que não dá. Passando para vocês, então, isso aqui. E, bom, a gente faz algumas jogadas quando a gente vai fazer o tratamento. A gente faz otimização, a gente faz potencialização de efeito com algumas substâncias, a gente faz combinação de antidepressivos a depender do quadro e do tempo de resposta ou de não resposta. A gente faz troca, que é a substituição de antidepressivos a depender da resposta que o paciente não teve. Psicoterapia é bastante importante, potencializa o efeito. Psicoterapia cognitiva, psicoterapia interpessoal. É importante também atividade física. Tem prova clara de que faz realmente ajuda, que é bastante importante. Regular, fazer o gerenciamento do tratamento da depressão é algo muito importante. E aí você vai regular estilo de vida, horário de dormir, horário de acordar, substâncias que não devem ser usadas do tipo cafeína, nicotina, álcool, drogas, porque piora a possibilidade de resposta e piora o resultado. É isso, muito obrigado. Boa aula para o Bernick. Boa mesa para vocês.